Olá, tudo bom? Para você que não me conhece, eu sou Marcos Tavares, internacionalista pela UFRJ. E no vídeo de hoje, iremos abordar um tema muito importante e muito pertinente no nosso dia a dia. Afinal de contas, a mídia brasileira é de direita ou é de esquerda? Ela é parcial ou imparcial? Quais são as predileções da mídia brasileira? E quais são os seus reais impactos na política brasileira? E para entendermos melhor o assunto, convocamos a mestra em jornalismo global, Júlia Baldanza. Não perca que o programa de hoje está imperdível. E antes de tudo, não se esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e acione as notificações, o sininho do YouTuber. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu me formei ano passado no mestrado de jornalismo global aqui na cidade de Kristiansand, na Noruega, na NLA Högskolen, que é uma universidade aqui. Não é uma universidade, é uma escola técnica, como se fosse mais ou menos, que é focada em mídia. Então eu acabei indo para lá porque como eu fiz a minha tese de bacharel sobre a mídia nas relações internacionais, eu acabei querendo explorar isso um pouco mais. E aí a minha tese de mestrado foi bem focada nas eleições presidenciais de 2018, né, no Brasil. Eu estudei principalmente a mídia impressa, os três jornais de maior circulação a nível nacional, que foi o Globo, a Folha de São Paulo e o Extra. E eu falei bastante sobre como eles influenciaram as eleições. E uma coisa que é muito interessante é que tanto o Globo quanto o Extra são do mesmo grupo, né? Os dois são do grupo Globo, das empresas Globo. E eles são direcionados para populações bem diferentes. O Globo, ele é direcionado para uma população da classe social A e B, e o Extra, ele é direcionado para a classe social C, D e E. E é bem interessante você ver as notícias na mesma data em cada um dos jornais, porque tem uma diferenciação na linguagem que é usada, na forma como a informação é apresentada para o público. Então isso foi uma coisa que foi bem marcante da minha pesquisa e que eu acabei focando até um pouquinho bastante, porque você vê um simbolismo muito maior sendo usado para a classe mais baixa, né? E aí tem diversas teorias que a gente pode falar o motivo e tal, mas assim, não existe nenhuma conclusão concreta de o motivo, né? Como eu não falei com os jornalistas em si, eu não tenho como afirmar isso, a gente só tem como teorizar. E aí, uma das coisas que eu foquei bastante é como a mídia decide o que vai ser visto pelo público e o que vai ser omitido. E isso é uma das coisas que tem grande impacto nas eleições, porque quando você decide como focar, quais vão ser os assuntos que vão ser discutidos durante as eleições e também como esses assuntos vão ser discutidos. Porque são dois níveis, né, de você direcionar a agenda. É o que vai ser falado e como vamos falar sobre isso. E isso faz muita diferença. Uma das coisas mais interessantes que eu vi na cobertura da mídia é o quanto, para os dois candidatos principais, né, o Bolsonaro e o Haddad, a cobertura é altamente negativa para os dois. Não existe um posicionamento positivo da mídia, não existe matéria positiva de forma nenhuma. É bem negativo dos dois, com o Bolsonaro sendo um pouco mais negativo, inclusive. E foi algo que até me surpreendeu um pouco, porque eu esperava que fosse ser um pouco mais meio a meio, mas a representação do Bolsonaro foi bem negativa em todos os jornais. E aí você entra em algumas questões que a gente pode teorizar, que, por exemplo, nos últimos anos a confiança na mídia tradicional brasileira tem caído muito. Então a gente pode teorizar que
o que a mídia acaba negativando acaba sendo positivado pela população. Porque não existe mais essa confiança no que a mídia está falando, no que a mídia está representando. E um dos motivos pelos quais a confiança na grande mídia está caindo no Brasil é o jornalismo cidadão, que são o Facebook, as pessoas colocando notícias, o WhatsApp. E no Brasil, o WhatsApp foi um dos maiores motores nas eleições. Então, por exemplo, a rede de fake news do WhatsApp e as notícias sendo, não notícias, né, mas as informações sendo passadas pelo WhatsApp acabaram tendo um impacto muito grande, porque as pessoas acabam recebendo essas informações pelo WhatsApp, pelo Facebook, e aí quando chega na grande mídia, eles veem uma informação totalmente diferente e eles acabam confiando muito mais no que eles viram no WhatsApp e no Facebook. E aí você cria uma desconfiança maior com a mídia tradicional. E essa questão de acreditar mais no WhatsApp e no Facebook vai muito de como a nossa visão de sociedade é criada. Porque a gente tende a acreditar mais em informações vindas de pessoas que são confiáveis pra gente. E isso são os nossos círculos sociais, a nossa família, dependendo claramente de como você foi criado. Os seus círculos sociais, eles reforçam as suas crenças. Então, quando você tem um círculo social e pessoas de confiança dentro desse seu círculo social te passando informações, você acaba que confia mais nisso do que na grande mídia em si. E aí, se a mídia está falando informações que vão totalmente contrárias, mesmo que essa informação seja verdadeira, você não vai acreditar. Porque aquilo que foi dito para você pelo WhatsApp, pelas pessoas que você é mais próximo e confia mais, para você tem um peso maior. E isso é uma grande problemática, porque isso não é um fenômeno que tem acontecido só no Brasil, mas isso tem acontecido com mais frequência no mundo. E a mídia também tem muita culpa, porque a verdade é que não existe mídia imparcial. Toda mídia tem alguma inclinação, porque a mídia é feita por pessoas, e toda pessoa tem os seus próprios bias, tem a sua própria inclinação, que às vezes sai de forma inconsciente, mas muitas vezes sai de forma consciente na escolha de foto, na escolha do simbolismo, na escolha de palavras. E a mídia não negou e não tenta mais ser totalmente imparcial. E aí você cada vez mais vai empurrando as pessoas para meio que longe. A seleção de imagens do Haddad foi muito pesada de incorporar ele ao Lula, de fazer essa unificação para tentar reforçar esse ponto, que também foi reforçado pelo PT, mas que na mídia é muito claro que eles queriam reforçar ele ao Lula de uma forma negativa, como se isso fosse um ponto muito negativo para o Haddad, que ele era do PT, que ele era representante do Lula, e enquanto que para o Bolsonaro ele tinha muitas imagens que mostravam ele como sendo uma pessoa autoritária e incompetente ao mesmo tempo. O que era muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é incompetente, ele é autoritário. E essa informação sendo passada na mídia, e as pessoas acabam que começam a ver ele dessa forma, né? E ele acabou sendo passado como um mal menos pior para as pessoas. Continua. Você assistiu Fora da Bolha, o seu podcast sobre política brasileira e internacional. Esperamos você no próximo episódio. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter.